Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de gestão de resíduos. Hoje, continuaremos com o tema classificação dos resíduos. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre algumas normas e legislações vigentes, demos um enfoque para a NBR 10.004, que trata da classificação dos resíduos também, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Resolução CONAMA 307. A Resolução CONAMA 307, ela estabelece critérios, diretrizes e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. E, para tanto, ela traz algumas definições. A primeira delas é a definição de resíduos da construção civil. Eles são os provenientes de construções, reformas, reparos, demolições e obras de construção civil, e também os resultantes da preparação de escavação de terrenos. Então, nós temos aí como exemplos blocos cerâmicos, concretos, tijolos, blocos, solos e rochas, resinas, tintas, madeiras, forros, gesso, telha, pavimento asfáltico, restos de fiação, tubulações, vidros. Tudo isso nós consideramos como resíduo da construção civil. Um outro conceito importante é o conceito dos transportadores, que são as pessoas físicas ou jurídicas encarregadas da coleta e do transporte desse resíduo entre a fonte geradora e a área de destinação. Além dos transportadores, nós temos o conceito de geradores, que são as pessoas físicas ou jurídicas, podendo ser públicas ou privadas, que são responsáveis pela atividade, pelo empreendimento que gera um resíduo que está definido aqui na resolução. Temos ainda o conceito de reutilização e reciclagem. Reutilização é o processo de reaplicação de um resíduo, sem o transformar. E a reciclagem é o reaproveitamento desse resíduo após ele ser submetido a uma transformação. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tópicos principais da nossa resolução. Na resolução CONAMA, no seu artigo 4º, ele diz que os geradores deverão, como objetivo prioritário, ter a não geração de resíduo e, posteriormente, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada desses rejeitos. O parágrafo 1º do artigo 4º, ele diz que o resíduo da construção civil não pode ser disposto em aterros de resíduos sólidos urbanos, ou em áreas de bota fora, ou em costas de corpos d'água, lotes vagos ou áreas protegidas por lei. E no parágrafo 2º, ele diz que todos os resíduos deverão ser destinados de acordo com o que está disposto no artigo 10 dessa resolução. No artigo 4º, nós temos uma redação nova, alterada e dada pela Resolução 448 de 2012. A mesma coisa acontece com o seu parágrafo 1º. Então, sempre que nós estivermos lendo uma lei, né, alguma resolução CONAMA, nós temos que nos atentar para essas novas resoluções ou a lei mais nova que alterou e modificou aquele texto da nossa resolução. Então, algumas considerações acerca desse artigo 4º. O que é a redução na fonte? É a diminuição da geração do meu resíduo por programas que vão promover uma redução no consumo. Isso é essa redução na fonte. A minha reutilização vai consistir em aproveitar esse resíduo na condição em que ele é descartado. Eu não tenho alteração física. Então, esse material ele vai ser submetido a pouco ou quase nenhum tratamento. Eu vou apenas ter operações de limpeza, embelezamento, alguma identificação, mas eu não mudo a função original daquele material. Ou seja, meu material não vai mudar. Já quando a gente fala de reciclagem, eu estou falando de um processo pelo qual o resíduo ele vai retornar ao sistema produtivo como uma matéria-prima. Então, ele pode ser considerado como uma forma de tratamento de parte desse resíduo sólido que foi gerado. Esse retorno ao processo produtivo, ele pode ser de forma artesanal ou ele também pode se dar de forma industrial. Mas, nesse caso, o meu material ele muda. Então, eu posso modificar a função original que ele teria. Em termos, quando a gente fala de classificação dos resíduos, pela resolução CONAMA, nós temos a classificação dada pelo artigo 3º dessa norma, que traz as seguintes classificações. Classe A, que são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. Então, aqui a gente tem enquadrado, né?
os resíduos de construção, demolição, reformas, reparos de pavimentação ou outras obras de infraestrutura, inclusive solos que são provenientes de terraplanagem. Ainda temos os resíduos de construção, demolição, reformas, reparos de edificações, dados por componentes cerâmicos. E aí nós temos tijolos, blocos, telhas, revestimentos, além de argamassas e concretos. Ela ainda considera os resíduos do processo de fabricação e ou demolição de peças de pré-moldados em concreto. Então, blocos, tubulações, canaletas, meio-fios, essas manilhas para tubulações de esgoto, né, que são tubos pré-moldados, produzidas em canteiros de obras ou nas fábricas de pré-moldados, também são considerados resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. Já na classe B, nós temos resíduos recicláveis para outras destinações. Então, aqui nós temos plásticos, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas e o gesso, que foi colocado, né, na classe B com a alteração da Resolução 469 de 2015. Já os resíduos classe C são os resíduos para os quais ainda não se tem tecnologia ou aplicação que seja economicamente viável que permita a reciclagem ou recuperação desse material. Então, essa redação também foi alterada na CONAMA 307 pela Resolução 431 de 2011. E, por último, nós temos a classe D, que são os resíduos perigosos oriundos dos processos de construção. Aqui nós temos tintas, solventes, vernizes, óleos, aqueles que são resíduos contaminados ou prejudiciais à saúde, que podem ser oriundos de demolições, reparos, de clínicas radiológicas, instalações hospitalares, dentre outros, e também telhas ou objetos e materiais que possam conter amianto ou outro produto nocivo à saúde. Essa redação é dada pela Resolução 348 de 2004. No parágrafo 1º, ela diz que no âmbito da resolução consideram-se embalagens vazias de tintas aquelas embalagens que eu tenho no meu recipiente apenas um filme seco. Eu não tenho ali acúmulo de resíduo de tinta líquida. Isso é dado pela Resolução 469. E aí essa lata de tinta se enquadra lá no resíduo classe B. Se eu tenho um filme de tinta líquida, ela é um resíduo classe D. As embalagens de tinta usadas na construção civil, elas também têm que ser submetidas ao sistema de logística reversa, que é um requisito da Lei 2.305, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. E eu tenho que contemplar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos de tinta presentes na embalagem. Isso também é uma alteração da redação que foi dada pela Resolução 469. Ou seja, preferencialmente essas embalagens de tinta retornam para o fabricante pelo processo de logística reversa, que a gente vai falar mais adiante, e eles têm que dar essa destinação ambientalmente adequada para o resíduo classe D. Quando falamos de destinação, já entramos no artigo 10 da resolução. A resolução ela trata a destinação dividida pelas classes dos resíduos. Então, para a classe A, ela considera que esses resíduos deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregado ou encaminhado para aterros de resíduos classe A. O que significa? Que esse aterro só recebe esse tipo de resíduo, não é aquele aterro convencional de resíduo sólido urbano. Então, eu vou encaminhar para esse aterro que normalmente o pessoal chama de aterro de inertes, e esse material lá vai ficar reservado para um uso futuro. Essa redação foi alterada pela Resolução 448 de 2012. Já para os resíduos classe B, qual é a minha destinação? Eles deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados para áreas de armazenamento temporário. E nessa área de armazenamento temporário, eu não posso aterrar esse material. Eles têm que ser dispostos de modo a permitir uma utilização ou uma reciclagem futura. Então, eu também não posso fazer uma mistura completa dele com outro tipo de resíduo sólido urbano. Para os resíduos classe C, eles vão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas
E o mesmo ocorre para os resíduos classe D. Os resíduos classe D, eles têm normas técnicas específicas para esse transporte, para o seu próprio acondicionamento, e também essa nova redação também foi dada pela Resolução 448 de 2012, nessa parte da Resolução 307. Ainda na Resolução CONAMA 307, ela trata, no artigo 9º, as etapas de um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Então, ela considera algumas etapas que deverão ser contempladas nesse plano, que são as etapas de caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e destinação. Para a caracterização, o gerador ele tem que identificar e quantificar esses resíduos. Na triagem, a triagem ela é realizada preferencialmente na origem, onde o resíduo está sendo gerado. No caso da construção civil, no próprio canteiro de obras. O indicado é que ela seja realizada preferencialmente na origem. Ou ela pode ser realizada também em áreas de destinação que são licenciadas para essa finalidade, que são áreas de triagem e transbordo, as ATTs. E eu tenho que respeitar as classes de resíduos que são estabelecidas lá no artigo 3º, classe A, B, C e D. Na etapa de acondicionamento, o gerador ele tem que garantir o confinamento do resíduo após a geração até que ele seja transportado. E ele tem que assegurar, em todos os casos, que seja possível condições de reutilização e reciclagem durante esse armazenamento. Para a etapa de transporte, devemos realizar em conformidade com todas as etapas anteriores e segundo as normas técnicas vigentes para cada transporte de resíduo, seguindo ali as recomendações, se ele for classe A, B, C ou D. E a destinação ela tem que estar prevista e ser de acordo com o estabelecido no artigo 10º da resolução, que é o que a gente acabou de falar. Em termos da resolução CONAMA 307, pessoal, esses são os pontos principais. Peço que vocês leiam a resolução para se aprofundar um pouco mais. Se atentem para as partes em que eu tenho uma outra resolução que alterou aquela redação, como eu citei aqui em alguns casos, principalmente, por exemplo, na classificação. Então, se atentem que estão com a versão mais nova, onde ele consta aí essa alteração das resoluções, tá certo? E se atentem sempre a isso quando se forem trabalhar com legislações e normas. Entrar e verificar se você tem sempre a versão mais atualizada. Nos vemos na próxima aula. Até lá, pessoal!